Prestem atenção ao que vou dizer hoje. O que ocorreu ontem não é uma notícia passageira, nem uma escalada comum. Na guerra da Ucrânia, hoje estamos diante de um momento muito perigoso. Um momento que poderia ter desencadeado uma guerra nuclear e mudado completamente a face da Europa e do mundo. Imaginem comigo, a Ucrânia ultrapassou a linha vermelha mais perigosa desta guerra até agora. A pergunta perigosa agora não é o que aconteceu, mas sim como será a resposta de Putin. Será que estamos a apenas alguns dias do início da Grande Guerra na Europa? Será que vamos começar o ano novo de 2026 com um evento chocante que está por vir? Hoje vamos revelar detalhes importantes. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro, se Deus quiser, da série Opinião. Sempre falo sobre as transformações estranhas que o mundo está passando e foco especialmente nesta guerra que está acontecendo na Ucrânia, porque ela, em particular, é uma das principais fontes das mudanças que estamos testemunhando hoje. Ontem, prezados telespectadores, houve uma nova transformação, uma transformação muito séria, uma transformação que talvez mude completamente o mapa da Ucrânia, talvez realmente nos leve a uma grande guerra na Europa. Eu sempre digo a vocês, prezados telespectadores, que esta guerra na Ucrânia é a guerra mais ética da história moderna, desde o seu início. As partes em conflito traçaram linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas. Por exemplo, a primeira linha vermelha foi não expandir o círculo da guerra, limitando-a apenas ao território ucraniano. Eles traçaram uma linha vermelha para não atacar civis, não atacar instalações civis, ou seja, para que não haja uma guerra que destrua tudo. Eles traçaram uma linha vermelha, não atacar linhas de suprimento, linhas de energia, comércio e assim por diante. Ou seja, um conjunto de linhas vermelhas foi estabelecido desde o início desta guerra, mas recentemente essa guerra começou a ultrapassar essas linhas vermelhas gradualmente. O começo foi com o ataque às instalações de energia. A situação evoluiu para tentativas ucranianas de levar a guerra para dentro do território russo, começando com a invasão da região de Kursk. E depois, a Ucrânia começou a atacar navios de carga comerciais russos. A Ucrânia sempre foi a primeira a ultrapassar essas linhas vermelhas. Portanto, como falei em vários episódios, isso dá à Rússia um pretexto para responder da mesma forma. E o problema é que a Ucrânia não conseguirá suportar a resposta russa de jeito nenhum. Nós temos um ditado muito famoso: quem tem casa de vidro não pode atirar pedras, mas a Ucrânia aqui está atirando pedras enquanto sua casa é de vidro. O que aconteceu ontem, que foi extremamente grave e chocou a todos, é que a Ucrânia ultrapassou uma das linhas vermelhas mais perigosas estabelecidas nesta guerra, que é o ataque às lideranças políticas do país. Ontem, a Ucrânia realizou um ataque aéreo com mais de 90 drones contra a residência do presidente russo, Putin. Imaginem comigo que 90 drones ou mais foram abatidos dentro do território russo enquanto se dirigiam à residência do presidente russo, Putin. Em outras palavras, estavam mirando diretamente a vida de Putin. E se nem todos tivessem sido abatidos? E se um desses drones conseguisse passar pelos sistemas de defesa aérea fortemente concentrados para proteger as instalações vitais na Rússia? E se esses sistemas de defesa fossem superados e atingissem o quartel-general de Putin? Seria uma catástrofe, e essa catástrofe não seria apenas para a Rússia, mas para o mundo inteiro, porque nesse caso não haveria necessidade de a Rússia pensar duas vezes. Ela certamente responderia com armas nucleares. A capital, Kiev, teria desaparecido da existência? Então, devemos prestar muita atenção a essas loucuras cometidas por Zelensky.
Ele não se importa com a segurança do seu povo, nem com a dos europeus, nem com a do mundo. Quando digo que Zelensky e seus apoiadores estão levando o mundo a uma grande guerra, sei exatamente o que quero dizer. Há coisas que talvez nem todos percebam hoje, mas todos chegarão a essas verdades quando elas acontecerem agora. Esse ataque falhou, é verdade, mas para a Rússia a situação não vai parar por aí agora. A Ucrânia deu outro pretexto para a Rússia lançar um ataque semelhante contra os quartéis de Zelensky para atingir diretamente a vida de Zelensky. E a Rússia não é a Ucrânia. Se a Rússia quiser eliminar Zelensky, ela vai conseguir. Por quê? Porque ela tem capacidades de inteligência, militares e outras que permitem isso. Se a Ucrânia usou mais de 90 drones, basta a Rússia usar apenas um míssil hipersônico para atingir esse objetivo. O estranho hoje é que isso acontece apenas um dia depois desse encontro tão aguardado por todos, o encontro do presidente americano Trump com Zelensky. Esse encontro foi estranho, um pouco estranho, porque todos pensaram que depois desse encontro, pronto, acabou. Finalmente, um acordo para cessar a guerra seria alcançado. Mas, na verdade, havia um conjunto de fatos nesse encontro. Poucos minutos antes desse encontro, houve uma ligação telefônica. Trump ligou para o presidente russo Putin. Houve conversas entre as duas partes, descritas como objetivas, profissionais e as mais amigáveis entre ambos. Mas essa ligação, podemos dizer, confirmava oficialmente a posição da Rússia para Trump. Confirma que qualquer passo que possa ser dado entre Trump e Zelensky deve, antes de tudo, ter a aprovação de Putin. Trump, quer dizer, enviou uma mensagem de que realmente vai receber Zelensky e que realmente vai negociar com ele sobre o fim dessa guerra na Ucrânia. Mas depois de obter a opinião e a aprovação prévia do presidente russo, Putin. De modo geral, a primeira observação sobre essa visita foi que Zelensky chegou aos Estados Unidos, mas não encontrou ninguém para recebê-lo no aeroporto, exceto os funcionários da embaixada ucraniana em Washington. Se o presidente russo, Putin, quando visitou o Alasca há alguns meses, foi recebido no aeroporto pelo presidente americano, Trump, que preparou para ele uma recepção grandiosa, com tapete vermelho, aviões e tudo mais. Zelensky não encontrou nada disso. É uma mensagem, talvez seja algo normal vindo do Trump. Eu considero isso algo bem normal, porque não dá para comparar a Rússia com a Ucrânia. Mas é uma mensagem do Trump de que a Ucrânia é apenas um estado funcional que serve às agendas dos liberais. E ao mesmo tempo, também é uma mensagem de que Zelensky é apenas um palhaço, apenas um fantoche nas mãos deles, até porque ele é um presidente ilegítimo agora na Ucrânia, o mandato dele terminou há 1 ano. Então, pelo protocolo, o protocolo presidencial nos Estados Unidos não deveria tratar Zelensky como trata os chefes de Estado. E Trump, como expliquei para vocês em vários episódios, Trump só respeita os fortes, ele dá importância e atenção aos fortes, enquanto humilha os fracos. A segunda observação também é que Zelensky, durante essa coletiva de imprensa, que foi após seu primeiro encontro com Trump, falou usando um papel, falou sem improvisar, apenas lendo o que estava escrito no papel, o que foi preparado para ele. Isso não é comum, pois Zelensky normalmente sempre fala sem usar papel. E isso confirma algo muito importante. Confirma que a reunião não correu bem. Na verdade, não houve nenhum otimismo. Algumas revistas, jornais internacionais disseram que havia otimismo em relação a esse encontro, mas na realidade, de jeito nenhum. Essa guerra na Ucrânia não vai parar, e a prova disso veio. Não demorou, veio rapidamente com esse ataque que tinha como alvo Putin logo após esse encontro. Então, o que a Ucrânia quer agora? Só quer ganhar mais tempo, ela quer fazer Trump acreditar que está envolvida no plano de paz dele, mas na realidade está fazendo outras coisas.
Por isso, a administração ucraniana estava preocupada que Zelensky revelasse essa verdade, essa realidade que estava presente nessa reunião. Eles estavam preocupados com qualquer coisa que Zelensky pudesse dizer diante das câmeras da imprensa e que essas palavras não agradassem Trump. E, portanto, essa coletiva de imprensa se transformou em trocas de farpas, assim como aconteceu meses atrás. A administração ucraniana não deixou espaço para espontaneidade ou improviso para Zelensky, preparou tudo o que ele deveria dizer por escrito, para que Trump não descobrisse as verdadeiras intenções de Zelensky. A terceira observação é sobre o principal tema do encontro. Qual era? Claro, era garantir as garantias de segurança suficientes para a Ucrânia. E a mais importante delas, obviamente, era obter as garantias de segurança dos Estados Unidos. Então, o que Zelensky disse sobre esse assunto? Ele disse que as garantias de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia foram acordadas em 100%. Isso é bom, mas atenção, o que Trump disse? Trump disse que o dossiê desta guerra na Ucrânia chegou a 95% de solução. Isso faz sentido? Essa porcentagem é razoável? Quem ouve essa porcentagem? Essas declarações davam a impressão de que tudo estava resolvido e que em poucos dias haveria cessar-fogo na guerra. Na verdade, tudo isso eram declarações distantes da realidade, sem fundamento. Matim. A questão ainda carece da aprovação da parte vencedora nesta guerra, a Rússia. E agora, a questão está decidida. Depois que essa nova linha vermelha foi ultrapassada, está decidido. Não há mais espaço para nenhum plano de paz final. Zelensky vai encontrar Trump, e ele traz um plano de paz completamente diferente, composto por 20 pontos, em vez dos 10 pontos que a Rússia aprovou recentemente. Por exemplo, encontramos o plano de Zelensky fala sobre garantias de segurança dos Estados Unidos e da OTAN, enquanto a posição da Rússia é clara. A Rússia rejeita totalmente a presença de forças estrangeiras na Ucrânia, seja qual for sua origem. A Rússia entrou nesta guerra para impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. Esse é o objetivo. Se permitir que forças francesas, alemãs, britânicas ou de outros países da OTAN estejam presentes em solo ucraniano, será como se não tivesse feito nada, porque afinal, as forças da OTAN, quem são essas forças? Forças francesas, alemãs, britânicas, polonesas, entre outras. A segunda questão também é que o plano de Zelensky para parar a guerra depende da linha de contato atual nas frentes de batalha. A Rússia também é clara aqui, dizendo que nunca vai abrir mão da anexação total dos territórios dessas 4 regiões que reivindica de Donbass e outras coisas. Ou seja, Putin está dizendo claramente que se a Ucrânia não se retirar dessas regiões, a Rússia vai tomá-las à força militar. O exército russo avançou muito rapidamente para anexar essas regiões e está vitorioso, então não esperem que a Rússia abandone esse objetivo de forma alguma. 2 dias atrás, foi anunciada a anexação de uma das principais cidades da região, Ruliapole. A Rússia também começou outros passos de escalada muito importantes, cortou as rotas de abastecimento para a região de Odessa, como expliquei para vocês em um dos episódios anteriores. Ou seja, começaram novos planos, e planos muito fortes. Agora, a Rússia diz que se a Ucrânia se recusar a retirar suas forças das outras áreas de Donbass e a Rússia libertá-las pela força militar e não pela diplomacia, então os objetivos da Rússia vão mudar. Ou seja, as condições para parar essa guerra vão mudar naquele momento. Naquele momento não se falará mais sobre Donbass, a conversa será sobre Odessa ou sobre outras regiões, talvez até sobre todo o território da Ucrânia. Porque o Zelensky agora, o que ele diz? Ele diz que o exército ucraniano vai continuar lutando. Se ele perder esses territórios, pode encerrar a guerra e ignorar as condições russas, pois já terá perdido militarmente e não terá mais nada a perder. Mas a Rússia responde a ele hoje, dizendo que isso é só um sonho.
Dizem para ele: se tomarmos esses territórios pela força militar, vamos exigir outros territórios depois, como condição para parar a guerra. Ou seja, essas condições vão ficar ainda maiores e mais difíceis então. Então prestem muita atenção às declarações de Zelensky durante a coletiva de imprensa após seu encontro com Trump. O que ele disse? Ele trouxe uma proposta nova e estranha. Ele disse que está disposto a submeter a questão da retirada dessas áreas a um referendo. Quer que o povo ucraniano decida, ou seja, uma eleição ou referendo sobre se vão se retirar ou não. Será que o exército ucraniano pode se retirar dessas áreas ou não? O povo é quem escolhe. Mas por que isso? Isso é só para ganhar mais tempo, conseguir uma trégua durante a qual o exército ucraniano possa se reorganizar, receber novas armas dos europeus e assim por diante. Ele não quer nenhum referendo desse tipo de jeito nenhum e não vai permitir esse referendo como se o povo ucraniano fosse votar para entregar Donbás à Rússia. Por quê? Para que essa guerra pare. O povo agora chegou a um ponto em que quer que essa guerra acabe de qualquer jeito. O que importa para eles é parar a guerra agora. Então, o que Zelensky quer? Agora, ele só quer ganhar tempo? Reorganizar as fileiras do exército ucraniano e voltar a lutar novamente após 2 meses desse cessar-fogo. Mas Trump sabe desse plano, por isso ele também rejeita essa proposta. Ele sabe muito bem que o cessar-fogo só vai prolongar essa guerra, e disse isso abertamente. Ou seja, Trump conhece muito bem os planos de Zelensky. Quem está por trás de Zelensky? Hoje, Trump admitiu algo muito importante ontem. O que ele disse? Ele disse que quem atacou a usina nuclear na Ucrânia foi a própria Ucrânia, e não a Rússia, e afirmou que não vai tolerar esse tipo de provocação no futuro. Isso mostra que Trump entende bem os jogos de Zelensky e dos liberais europeus, ou seja, dos líderes do mundo liberal. Ele sabe que a Ucrânia atacou a usina nuclear com mísseis talvez russos, para colocar a culpa na Rússia como se fosse ela que tivesse atacado. E assim, ela apresentou isso diante da comunidade internacional, diante dos Estados Unidos em primeiro lugar, numa tentativa de envolver os Estados Unidos da América nessa guerra. Então Trump sabe que os drones russos que violaram o espaço aéreo da Polônia, violaram o espaço aéreo da Bélgica e de vários outros países, na verdade são ucranianos. Ele sabe dos planos com participação dos serviços de inteligência ucranianos e britânicos. Então, quem estava acompanhando essas notícias e esse encontro entre Trump e Zelensky achava que o acordo estava próximo, achava que realmente haveria um acordo. Mas a resposta ucraniana veio rapidamente. Mesmo sem esse ataque ucraniano, não há acordo próximo, porque nessas condições a Rússia nunca poderá concordar. O que Macron disse? Sigam bem o artigo e Macron, para que todos saibam que é impossível a Rússia concordar. Ele disse que haverá uma nova aliança que será formada em janeiro próximo, a Aliança dos Países Garantidores da Segurança na Ucrânia, os países que enviarão tropas para a Ucrânia para proteger a Ucrânia. Ele disse que durante este mês de janeiro haverá encontros na capital Paris para finalizar os detalhes dessa aliança e assim enviarão tropas garantidoras da segurança na Ucrânia. Será que Putin vai aceitar isso? Será que a Rússia vai aceitar isso? Então, o que estão esperando? Agora, aguardem a grande guerra na Europa. Em resumo, se quisermos resumir o que aconteceu ontem, o que aconteceu foi que Trump deu um novo prazo de algumas semanas e alertou a Ucrânia sobre o risco de perder mais territórios nessas próximas semanas. Talvez ele tenha seguido tanto a proposta ucraniana quanto a europeia. Ele concordou com esse novo plano de Zelensky quando recebeu Zelensky, mas deu a ele um tempo ou prazo para recuperar territórios da Rússia. Por quê? Para que a Rússia aceite, quer dizer, é isso que Trump também acredita e espera que um acordo de cessar-fogo aconteça, então Trump recebeu Zelensky. Se a Rússia continuar conquistando novos territórios nessa próxima fase, ou seja, nas próximas semanas, a Ucrânia não terá escolha a não ser aceitar essas condições da Rússia, mesmo que sejam ainda maiores do que essas. Esse é mesmo o resumo? Mas Zelensky está adiando, ele sabe que isso é impossível, então o que ele fez?
Ele começou uma etapa de escalada muito perigosa que pode levar o mundo a uma catástrofe. Agora vamos esperar esses próximos dias, vamos ver como será a resposta russa. Como serão as celebrações de Natal na Europa? Putin vai responder nas celebrações ou deixará os europeus comemorarem e responderá depois? O que está certo agora? E o que é certo é que agora não há nenhum acordo ou consenso ainda, e não haverá nenhum acordo de jeito nenhum. A guerra da Ucrânia só pode terminar com outra grande guerra. Hoje, os povos europeus devem esperar pelo pior. Não esqueçam de se inscrever e curtir. Paz, misericórdia e bênçãos de Deus para vocês. Até a próxima!